Boa noite, Tijuca. Quantos vieram adorar o Rei Jesus aqui? Levante suas mãos. Quantos sentiram que a atmosfera aqui é uma atmosfera de glória? É a casa do seu Pai. Então fique de pé. Vamos adorar o Rei Jesus juntos. Feche seus olhos e se conecte com Jesus. Sinta essa atmosfera diferente aqui. Aleluia. Conecte-se com o Pai. Fale com Ele que o seu coração precisa falar. Tem coisas que só o seu coração sabe expressar para Jesus o que precisa dizer. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Quantos creem? Teu Espírito está aqui. Cante. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Cante. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos a ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Peça para Ele envolver com a glória dele a sua vida, com todo o seu ser. Cante para Ele. A atmosfera já mudou. Você pode sentir? O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Obrigada, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, Jesus. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Agora você vai pedir para o Espírito de Deus. Cante comigo. Espírito de Deus, vem sobre nós. Diga que você deseja a presença dele na sua vida aqui nessa noite. Diga para Ele, Ele vai te ouvir. Teu reino vem.
querer inunda a terra. Mais uma vez, cante. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Jesus está aqui e Ele pode te ouvir. Se você quiser, é só pedir que Ele vai te encontrar. Aleluia. Peça a Ele para abrir os céus e descer sobre a sua vida. Abre o céu. Cante que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Diga, para onde está a sua fé e sua esperança? Estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Apareça, que o teu nome cresça. Cante. Mais uma vez. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Pois teu é o reino, Jesus. Pois teu é o reino. Diga, tudo é teu, Jesus. É o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Diga, Espírito vem aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. eu quero viver algo novo.
meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia os corações nessa noite, Jesus. Que possamos todos sermos cheios da Tua glória aqui. Santo Espírito, desce como fogo. Peça. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais forte, peça pra Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Entregamos nossa vida a Ti, Jesus. De novo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.
glória dele agora. Aleluia. Cante. Te damos glória, Senhor. Glória, glória. Diga que ele é santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Amém. Gente, não sei vocês, mas a presença de Deus é real nesse lugar. E eu queria que você aproveitasse esse momento, que você aproveitasse essa presença santa e poderosa que está aqui nesse momento. O livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 43, ele conta a história de uma mulher que desfruta da presença de Deus, uma mulher que sofria por mais de 12 anos com uma doença, com uma hemorragia, uma mulher que não tinha mais expectativas, uma mulher que talvez não tinha mais esperança, uma mulher que já tinha esgotado todas as suas possibilidades, que já tinha gasto todo o seu dinheiro em busca dessa cura. E aí ela vê Jesus passando numa multidão e ela tem uma atitude de fé. Ela decide viver algo novo, como nós cantamos aqui. E ela toca em Jesus. E aí Jesus diz: alguém me tocou. E aí os discípulos, de forma irônica, dizem: Senhor, você está no meio de uma multidão, obviamente essas pessoas te tocaram. Mas aquela mulher, ela tinha um diferencial. Aquela mulher, ela tinha fé. E por isso, ela viveu a experiência do milagre. E eu queria te propor um desafio nessa noite. Que você, como aquela mulher, não seja apenas mais uma pessoa na multidão. Que não seja apenas mais uma pessoa aqui nesse culto nessa noite. Mas que você, com toda a sua fé, se entregue diante do Senhor. Que você toque na orla do manto. E que você assim possa viver algo novo, assim como aquela mulher viveu. Nesse momento, abra o seu coração, ore, coloque a sua necessidade diante de Deus. Fique à vontade, se quiser ficar de joelhos, se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, mas se derrame. Peça ao Senhor que você possa viver algo novo, que você possa ter uma experiência com Ele, uma experiência de milagre, uma experiência de vitória. Se entregue agora nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a Tua igreja, meu Pai. Eis aqui esse povo que não quer ser apenas mais um na multidão, mas eis aqui um povo que quer viver algo novo. Eis aqui um povo que anseia por uma vitória, que anseia por uma conquista. Senhor, Tu sabes qual é a necessidade de cada um aqui nessa noite. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração, que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade, que o Senhor possa ir de encontro a cada súplica. Senhor, visita o lar de cada um que aqui se encontra nessa noite, ó Deus. Os lares que porventura estão passando por crise, ó Deus, em nome de Jesus, que haja restauração nesses lares, ó Deus. Pessoas que estão aqui enfermas ou que possuem familiares enfermos, ó Deus, que o Senhor possa derramar unção de cura aqui nessa noite, ó Deus. Ó Pai, nós cremos que Tu és o médico dos médicos, que Tu és o Deus do impossível. Assim como o Senhor curou aquela mulher, ó Deus, eu creio que nessa noite pessoas aqui também serão curadas. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, as pessoas que estão aqui desempregadas, necessitadas, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, que nós tenhamos aqui experiências de pessoas, ó Deus, que possam testemunhar: eu consegui o meu emprego, eu consegui meu trabalho, eu consegui o sustento para minha família, ó Deus. Em nome de Jesus, sustenta, ó Deus, a nossa igreja, sustenta o nosso povo, ó Deus. Essa oração que eu te peço, agradecido em nome de Jesus, amém. Porque dele, por ele
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, a Ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Fique de pé. Vamos adorar Jesus. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis e os teus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis seus juízos e os teus caminhos. Então dê a honra e glória a Ele aqui nessa noite. Cante. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Te damos honra e glória, Jesus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Só a igreja, cante. A ele a... Entregamos toda a honra e glória a Ti, Jesus. Entregamos o nosso louvor como oferta a Ti, Jesus. Aleluia. A ele a glória, para sempre. Amém. Em toda a história bíblica, nós vimos ali Deus chamando homens e mulheres para uma missão. Deus, Ele convocou vários homens e mulheres na palavra para que eles pudessem completar uma missão. O primeiro a gente sabe que foi Adão, né, irmão? Adão recebe essa incumbência, essa missão de administrar o Éden, de colocar o nome nos animais e de ser uma bênção ali naquele jardim. Essa era a missão de Adão. Um outro personagem aqui foi Moisés. Moisés já recebe uma missão diferente. A missão de Moisés era tirar o povo, arrancar o povo que estava escravizado no Egito e levar esse povo para Canaã, que era a terra prometida. Foram 3 milhões de judeus que saem do Egito e são levados ali por Moisés
até a terra prometida. Um outro personagem que eu separei aqui também recebeu uma missão forte, foi Sansão. E qual era a missão de Sansão? Matar filisteu. Matar filisteu. Ele foi chamado por Deus para ter uma missão de ser juiz em Israel e para matar filisteu, para defender o seu povo. Era a época da lei, irmão, não era a época da graça. E Sansão recebe uma força assim, sobrenatural, a unção de Hulk, e ele era um matador de filisteus. E nós conhecemos o fechamento da história de Sansão. Ele tem os seus 2 olhos vazados, fica cego, e colocam Sansão no final da carreira dele ali, diante de 2 pilares que sustentavam um prédio cheio de filisteus. E Sansão faz uma oração: Senhor, o Senhor me levantou para cumprir uma missão, para matar filisteu. Esse povo que odeia o nosso povo, que machuca, maltrata, fere, mata o nosso povo. Senhor, me dá uma força sobrenatural só mais uma vez, Senhor. Só mais uma vez para me completar minha missão. E aí, irmão, ele estoura aquelas 2 colunas e o prédio cai. E diz a palavra que Sansão matou mais filisteus com a sua morte do que em vida. Sansão cumpriu a missão dele. Nós temos aqui um outro personagem chamado Davi, o rei Davi, que recebe também uma missão de Deus de transformar Israel numa nação muito poderosa, belicamente falando, para que as pessoas pudessem olhar para Israel e falar: não dá para se meter com esse povo não, porque eles têm um rei lá muito poderoso, chamado Davi, é um homem de guerra, e eles são muito poderosos em soldados, na arte da guerra eles são muito fortes. E Davi também recebe uma outra missão, a missão de arrecadar recursos para a construção do templo do Senhor. Ele queria fazer isso. Ah, Senhor, deixa eu construir uma casa para o Senhor, deixa eu construir um templo. E Deus fala: não, você vai fazer isso não, porque você tem a mão suja de sangue. Porém, eu vou te dar uma missão, Davi. Você vai arrecadar os recursos para acontecer isso. Quem vai construir vai ser seu filho, Salomão. E esse é o próximo personagem que também recebe uma missão. E que missão é essa? Construir o templo. O templo do Senhor. Irmãos, fizeram há pouco tempo um estudo, alguns teólogos, de calcular quanto se gastou para construir o templo de Salomão. É quase incalculável. Mas tentaram colocar ali um valor. São trilhões e trilhões de dólares que foram gastos para a construção do templo de Salomão. Salomão cumpriu também a sua missão. Um outro personagem que eu separei aqui também, que recebeu uma missão, foi Neemias. Vocês lembram? Neemias era copeiro do rei, e ele se entristece e ele pede para o rei: por favor, deixa eu ir lá cumprir uma missão que Deus me deu, de reconstruir os muros de Jerusalém, por favor, me deixa ir. E o rei libera ele, ele vai, irmão. E ele faz o levantamento, e ele reconstrói o muro e traz de volta a dignidade do seu povo. Neemias cumpriu a sua missão. E na palavra de Deus nós encontramos tantos outros homens e mulheres que receberam a missão de Deus e cumpriram a sua missão. E houve um período na Bíblia, obrigado, Márcia. Houve um período na Bíblia onde Deus parou de dar missão. Se você pegar a sua Bíblia, você vai pegar no fechamento de Malaquias para o Novo Testamento. Geralmente as Bíblias existem uma folha em branco. Muita gente pode até pensar: e aqui a gráfica errou, colocou uma folha em branco. Não foi, irmão. Aquela folha em branco ali, ela representa 400 anos que Deus parou de dar missão na terra, parou de falar na face da terra. É chamado pelos teólogos de período interbíblico. 400 anos que Deus parou de falar. E Deus volta a falar através de um homem chamado João. E Deus dá uma missão para ele. Deus dá uma missão muito específica e muito clara, instruções precisas para João, para que ele cumprisse a missão dele. E esse, meu amado irmão, é o tema da nossa mensagem dessa noite. Cumpra a sua missão. Vai entrar aqui, ó. Cumpra a sua missão. E como de praxe, nós que somos pregadores, você vai pregar essa verdade agora para o seu irmão que está do seu lado. Fala para ele aí, ó, cumpre a sua missão.
É isso aí, irmão. Cumpre a tua missão. E para nós falarmos sobre esse tema, eu queria que você abrisse, meu querido irmão, a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de João, nós vamos ler lá no capítulo 1, e nós leremos dos versos 6 ao 42. João, capítulo 1, verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, está falando de Jesus. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Glória a Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estou no verso 15, irmão. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seu Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então o quê? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de tu mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas? João responde no verso 26. Responderam dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca, da sandália. Estas coisas aconteceram do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Meu Deus, que profundidade! Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os seus dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: vem ver. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão
e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus, e olhando Jesus a ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmão, feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de nos reunir como igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra, coisa que não pode acontecer na China, porque eles são perseguidos por isso. Pai, que privilégio que nós temos de poder falar abertamente do Teu amor, do Teu evangelho, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quero te agradecer pela vida de cada irmão aqui, de cada visitante que veio aqui essa noite para ouvir a voz do Senhor. Espírito Santo, trabalha aqui no nosso meio. Senhor, usa a minha vida aqui como um simples servo, como um instrumento Teu nessa noite para a edificação da Tua igreja. E pedimos a Tua bênção, Pai. E nós oramos no nome poderoso de Jesus. Que o povo de Deus diga um amém bem forte. Amém. Meu amado irmão, nós lemos aqui esse texto que fala sobre João, mais conhecido como João Batista, mas na verdade ele é o João o Batista. E por quê? Porque ele recebeu a missão de batizar as pessoas. E quando nós lemos esse texto aqui, nós conseguimos extrair aqui desse texto alguns aprendizados. E eu separei 3 formas de como nós conseguimos completar a nossa missão. E a primeira é entendendo qual é a nossa missão e cumprindo o nosso chamado. Você vê que o primeiro passo é entender. Nós precisamos entender. O texto de João, no capítulo 1, no verso 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E o texto vem dizendo no verso 7, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João recebe uma missão para que ele pregasse e que todos pudessem crer por ele, através dele, através daquilo que ele faria. João tinha uma clareza daquilo que ele tinha que fazer, daquilo que ele precisava executar. O texto de João 1,20 diz: e confessou e não negou, ele disse: eu não sou o Cristo. Foi enviado ali para João um grupo de fariseus, para que perguntasse para João: quem é você? Quem é você? Você veio fazer o quê? Você é o Cristo? Tentaram intitular ele como Jesus, como Cristo. E João, um homem de Deus, ele fala: não, eu não sou o Cristo não. E aí eles dizem: você é o Elias? Porque essa seita aqui acreditava na reencarnação. Olha só, vê se pode. Eles acreditavam que João pudesse ser a reencarnação de Elias. E ele fala: não, eu não sou Elias. E aí perguntam para ele: você é um dos profetas? Ele fala: não. E aí o pessoal fica: ué, quem é você então, meu irmão? Parece até a nossa pregação de semana retrasada, né? Quem é você? Eles perguntam para João: se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é um dos profetas, quem é você? O que você diz de você mesmo? João sabia quem ele era. E João responde: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Havia uma promessa, existia uma profecia a respeito desse homem chamado João. No Antigo Testamento, 700 anos antes dele nascer, dizia que um homem seria levantado, um profeta, um homem de Deus. E esse homem, ele iria preparar o caminho do Senhor, ele iria endireitar as veredas. E João apareceu. Ele aparece do nada. Da onde esse cara veio? João surge no meio do deserto, pregando as boas novas ali, preparando já a chegada de Jesus, a chegada do Messias. Meus amados irmãos,
nós fomos chamados por Deus para cumprir a nossa missão. Nós precisamos viver com intensidade tudo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Deus chamou você para realizar algo, para fazer algo. E nós não podemos negar fogo, não podemos negligenciar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Existe algo em comum entre eu e você aqui, no que tange a missão. Todos nós recebemos a mesma missão do próprio Mestre, Jesus. O que Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 28? Portanto, vão, ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, vai batizando o povo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e façam discípulos. Essa afirmação também está em Marcos 16:15. Nós irmos pregar o Evangelho, as boas novas, a boa notícia, para todos. Para quem? Para todos. Para o meu vizinho? Para o meu chefe que é chato pra caramba? Principalmente. Que aí, quem sabe, ele não se converte e não te dá uma promoção. Ué, estratégia, irmão. Mas nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho a toda criatura. Essa missão é de todos. Porém, meus amados irmãos, existe um chamado específico com cada um aqui. Aí já é um chamado muito específico. Existe um chamado amplo, pregar o Evangelho para todos. Amplo, para todos. Agora, existe algo muito específico, individual, particular. Jesus com você, Jesus com a Gabi, Jesus com a Raquel, Jesus com o Jairzinho, de Jesus com o Van Kleber, Jesus com o Felipe, Jesus com a Valéria, com a Ana Paula, com a Natane, com a Sara, com o Léo, com o Edson, com o Márcio, com o Douglas, comigo. Deus tem um chamado específico com cada um, uma missão. Talvez seja uma missão para você ser um líder dessa igreja, liderar um pequeno grupo, uma célula. O Rafão está ali, ó. A célula do Rafão está lá, bombando. Está lá na casa da Pati, do Marcelo, está lá ele pregando, junto com a Pati, com a esposa, com o Marcelo, ganhando uma alma para Jesus, cuidando, chamando o vizinho. Irmão, um chamado específico. É um chamado específico. Na área musical, você viu aqui o louvor, né? Vai dizer que eles não estão pregando, irmão. Pregam muito. Eles pregam com a voz, cantando, pregando a palavra. O Douglas está pregando? Tá. Ele está usando o talento que Deus deu para ele, ó. Liberando, atraindo a presença de Deus. Faz lembrar no Antigo Testamento, quando Saul ficava ali possesso por demônios, por espíritos malignos. E Saul mandava chamar quem, irmão? Davi. Ó, sabia tocar bem a harpa. Ele tocava bem a harpa. Como Zaqueu. Fera na harpa. E através desse momento, dessa unção que Davi liberava ali pelos instrumentos, diz a palavra do Senhor, que os espíritos malignos saíam da vida de Saul pela música. Você consegue entender como que, quando nós cumprimos a nossa missão, Deus nos usa? É algo lindo isso. Os irmãos estão ali na recepção, estão pregando, estão cumprindo a missão? Estão. Imagina se não tivesse esse exército lá fora, lá embaixo, como é que ia ser? Não ia ser. Ia ser confuso. Eles estão ali de prontidão. Eles, quando colocam aquele colete ali, eles são revestidos de uma autoridade. Vocês são uma bênção. E que dizer do nosso Kids, irmão? Como que Deus tem capacitado as nossas tias? Eu sei porque quando acaba o Kids, eu olho para algumas delas. E aí, como é que foi lá, pastor? Foi uma bênção. Aí eu, aleluia. Mas, irmão, não é fácil não, hein? Quando não, alguma delas fala assim, pastor, as crianças hoje estavam bem animadas. Eu falei, já entendi. Mas é uma missão. Deus confiou essa missão para elas. A área de multimídia da igreja, som, projeção. Aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Uma equipe vem de manhãzinha para cá para colocar as cadeiras, para montar som, para montar luz, para montar tudo, passar cabo, sabe, irmão? É muito trabalho, mas por quê?
missão. Estão cumprindo a missão que Deus confiou a cada um deles. Irmão, nós precisamos cumprir a nossa missão com excelência. Deus cumpriu a sua missão com excelência, enviando o melhor. Qual foi o melhor de Deus? Jesus. Ele enviou o que tinha de melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele sacrificou o seu Filho para que ele cumprisse uma missão, e Jesus também cumpriu a missão dele. Nós precisamos ter orgulho quando estivermos fazendo qualquer coisa na igreja, qualquer coisa, até mesmo limpando um banheiro, porque é a missão que foi dada. Alegria, faço parte disso, estou junto, sou uma bênção. Faça sempre, meu irmão, o seu melhor, e talvez o seu melhor não seja o melhor aos olhos de alguém. Talvez você está lá todo feliz fazendo o seu melhor, e alguém possa fazer um pré-julgamento seu, dizendo, não foi mais ou menos. Não foi mais ou menos nada. Foi o melhor. Foi o melhor daquela pessoa. Se não é o melhor, tudo bem. A gente sempre pode melhorar, mas foi o melhor daquela pessoa. Ela fez com todas as suas forças, com excelência. Assim nós temos que ser, porque nós recebemos habilidades de Deus. Uns têm a habilidade de falar, irmão. Tem gente que tem uma habilidade para falar. Para do lado de alguém, já era, irmão, já era. É a pescaria de anzol, ó. Vai só pescando de anzol. Vem você vai vir para Jesus, vai só no murinete, ó. Vai só chamando. Agora, tem outros que pregam com rede. Por exemplo, o pastor Antônio Júnior, mais de 10 milhões de seguidores no YouTube. Ele conseguiu já ir quase o dobro do que eu tenho. Bacana. Agora que vocês entenderam, né? Ai. Imagina a pescaria dele. Quando ele prega ali, quando ele coloca um vídeo, imagina a quantidade de gente. São milhares de acessos diários. A quantidade de gente que ele está pescando. Literalmente ele está pescando por rede na rede. Na rede mundial de computadores, na internet. E quando nós pregamos, usando a internet, usando um meio agora como eu estou fazendo, eu tenho a oportunidade de pregar também com rede. Uma pescaria com rede. Mas é algo muito específico, são habilidades. Eu já fui algumas vezes em sepultamentos no cemitério. E eu já vi algumas vezes alguns pregadores lá pregando. Sabe, botava aquele blazer, às vezes umas gravatas um pouquinho curtas, mas o cara está lá. Arrependam-se, arrependei-vos. É o ministério dele. É a missão que ele recebeu de pregar no cemitério. Alguém aqui quer pregar no cemitério? Eu já preguei no cemitério, especificamente, mas não é o meu ministério ficar lá, quando está passando o cortejo, e o camarada se levanta ali em cima de um local ali e começa a pregar a palavra de Deus, abençoar a família, liberar palavras de fé. É um ministério específico. E o que dizer do trem, irmão? Pregação dentro do trem, pandeiro comendo sopa. Agora tem até o vagão dos crentes, né? Conseguimos já até uma igreja dentro do trem sem pagar aluguel. Uma bênção. Ali é um ministério específico também, uma missão. Às vezes um trabalhador ali que está indo procurar um emprego ou perdeu um emprego, e aí na pregação ali, um pregador fala, olha, Deus vai abrir portas para você. E aquele pai de família que está ali pensando em tirar a sua vida, ele fala, é verdade, eu não vou fazer isso não, eu vou acreditar no Senhor. São ministérios específicos. Talvez Deus tenha te levantado, tenha te chamado para ser um pastor, meu irmão. Um líder. Pregar, apacentar um rebanho, estar à frente de uma igreja, é uma missão específica. Todos que estão aqui serão pastores? Não. Porque é uma missão muito específica. Mas Deus quer levantar pastores para pregar a palavra de Deus. Deus quer levantar líderes e mais líderes. Os líderes aqui da nossa igreja, eles têm uma unção pastoral, porque eles pastoreiam um pequeno grupo. O que é pastorear? O que é ser pastor? É o dia a dia. Pastor tem que ter cheiro de ovelha.
pastor não pode ficar só lá no ar-condicionado, no bem bom, na cadeira boa, faz isso, faz aquilo. Irmão, isso não é pastor. Pastor é dia a dia, é pastoreio, é arregaçar as mangas, é visitar, é chorar com quem está chorando, é se alegrar com quem se alegra quando tem aquela picanha para comer junto. Aí é bom, né, irmão? Mas, irmão, isso é pastoreio. Eu queria nessa noite que você realmente acreditasse no chamado de Deus na sua vida. Eu conheci lá na Barra da Tijuca a história de um jovem chamado André. O André deve ter hoje uns 17 anos e ele tem síndrome de Down. Ele é crente, mas ele tem síndrome de Down. E a sua tia adotou ele, os seus pais morreram. E a tia adotou ele. E a tia ficou doente, irmão, com câncer. E quando a gente pergunta para a tia dele, assim, o André dá muito trabalho, como é que é para cuidar dele? Ela fala assim, olha, o André é incrível. O André é um enviado de Deus. Deus deu uma missão para o André, que é cuidar de mim. O André nunca faltou uma sessão de quimioterapia minha. Ele foi em todas. Inclusive, quando o André chegava no hospital, ele falava para a tia, compra um monte de bala para mim. Primeira vez a tia falou, mas como assim, André? Compra bala, tia, muitas balas, compra. Ela comprou. Irmão, sabe o que o André fez? Aquela fila onde as pessoas estavam aguardando ali a químio, o André ia de pessoa em pessoas e falava, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Uma criança com algumas limitações, mas que tanto nos ensina hoje. O André está cumprindo a missão dele, do jeitinho dele. Uma balinha, Jesus te ama. Uma balinha, Jesus te ama. E às vezes nós temos tanto para dar, irmão. Temos tanto para oferecer. Ah, meus irmãos, nós precisamos cumprir a nossa missão. O André está cumprindo a missão dele. Quem é que já viu o filme Tropa de Elite? Levanta a mão aí, Tropa de Elite. Que filmaço, né? Que filmaço. Tem um momento do filme que o Capitão Nascimento, ele dá uma fala que é incrível, irmão. O Capitão Nascimento, ele fala assim, ó, eu não vou desistir. Missão dada é missão. Todo mundo já assistiu, viu? Parabéns. Eu não vou desistir. Missão dada é missão. E aí ele, vambora. É a missão deles. Qual é a missão deles? Combater o mal. E qual é a nossa missão, irmão? A nossa missão é a mesma. Combater o mal. Combater o principado, potestades e hostes dominadoras do mal. Nós somos soldados de Jesus, nós precisamos cumprir a nossa missão. Meu amado irmão, por favor, não desista da sua missão, não desista do seu chamado. Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós. Não desista do seu chamado. Esse Deus que eu estou pregando aqui nessa noite, Ele te escolheu. Ele escolheu você, Ele olhou para você, Ele te escolheu. E depois de ter escolhido, Ele te chamou. Olha, vem aqui. Depois de ter te chamado, Ele te capacitou. Pastor, não sou tão capacitado assim não. Está sendo hoje. Eu estou falando contigo hoje, soldado, soldada. Você está sendo capacitada pelo próprio Deus. Para quê? Para cumprir a sua missão. Porque o próximo passo é o envio. Quando a gente sair daqui, nós estaremos sendo enviados para cumprir a nossa missão. Ainda hoje, talvez você encontre com algum vizinho, encontre com algum parente, uma pessoa que você sabe que está precisando de ouvir alguma palavra que você ouviu aqui hoje, que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Coisas que nós achamos normais. Nós, crentes, ouvimos tantas palavras de bênção que a gente costuma acostumar, se tornam jargões, mas isso faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa que não tem nada, que está seca, está vazia. Então, compartilhe o amor de Deus, fale, cumpra
a sua missão, meu amado irmão. Em segundo lugar, como eu posso cumprir a minha missão? Compartilhando o que temos visto e vivido. Compartilhando aquilo que nós temos visto e vivido. Capitão Nascimento tem até um momento que ele faz assim, né? Não tem no filme que ele fala, ó, 360. A gente tem que estar mais atento, olhos atentos em tudo que está acontecendo, porque nós temos visto muitos milagres. Você acabou de ver aqui agora. A irmã Flávia contou. Eu estava precisando de um milagre, estava orando, buscando e pedindo respostas a Deus. E Deus abriu uma porta para mim, para que eu pudesse ganhar 10 vezes mais. São coisas que dentro da igreja, no convívio cristão, se tornam coisas comuns, mas não são. Está cheio de gente hoje desempregada, sem emprego, um salário baixo. Uma pessoa conta aqui, ó, salário de 10 vezes mais. Meu Deus do céu. A irmã arrebentou, Deus honrou ela. O texto de João, capítulo 1, 32, diz assim: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Irmãos, João viu a promessa de Deus se cumprir na frente dele. Aquele que chamou ele, o próprio Deus, disse: olha, aquele que você vir descer o Espírito em forma de pomba, esse é o cara, esse é o Messias, esse é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Porque você, João, está batizando só com água, você só está preparando o processo, mas não, depois de você vai vir alguém muito poderoso, e ele vai batizar as pessoas, ele vai selar as pessoas com um poderoso Espírito Santo. João 1,34 diz: e eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João compartilha, meu irmão, com seus discípulos tudo que ele havia visto. E a pergunta do Espírito Santo para nós nessa noite é: será que nós estamos compartilhando tudo aquilo que nós temos visto? Será que nós estamos falando tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e também ao nosso redor? Porque amanhã, se você contar para alguém, lá na minha igreja, uma irmã estava orando por um milagre e ela recebeu uma porta de emprego com um salário de 10 vezes mais. A pessoa vai falar: uau, Deus existe, Deus ainda opera milagres. E aí você vai falar: e aí, quer ir lá na minha célula? Tem um momento de oração lá que nós oramos também por milagres. É a cadeira dos milagres, você pode se assentar lá. E você faz um pedido para Deus, e Deus vai ouvir o seu pedido, e eu tenho certeza que Ele vai te honrar. Você percebe aqui que nós temos essa função, irmão, de compartilhar aquilo que nós temos visto e vivido nos nossos dias. É exatamente isso que nós temos que fazer. Falar para as pessoas assim: olha, está cheio de gente lá na minha célula aceitando Jesus. Famílias ali que estavam destruídas agora estão sendo tratadas, transformadas. Pessoas que chegaram na minha célula em depressão e essas pessoas foram curadas. Elas estão bem hoje, estão sorridentes. Deus honrou elas. Ah, meus irmãos, como é bom nós vermos e compartilharmos os milagres do Senhor. Em terceiro e último lugar, como eu posso cumprir a minha missão? Levando as pessoas para Jesus. A nossa missão principal, meu amado irmão, é conduzir, conectar, levar as pessoas até Jesus. E João faz isso com muita maestria. João, ele consegue conduzir e conectar os seus discípulos com Jesus. João era incrível. Essa afirmação está aqui em João, no capítulo 1, no verso 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está ali com seus discípulos, mas ele já sabia, já que a missão dele já tinha acabado, já tinha encerrado. E ele aponta para Jesus: olha, eu aqui já cumpri minha missão. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. É Ele que é o cara.
Eu fui até aqui. Daqui para frente é com Ele. É com Jesus. João 1,35 diz: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, irmãos, ele disse novamente: eis aqui o Cordeiro de Deus. Sabe quando você fala alguma coisa com alguém e a pessoa não pesca? João teve que falar de novo. Ele fala aqui no verso 29 e ele fala de novo no verso 36. Eis o Cordeiro de Deus, galera. Olha aí, ó. Vocês têm que seguir Ele, porque minha missão aqui, ela já encerrou. E diz a palavra aqui no verso 37, os 2 discípulos ouviram dizer, e seguiram a Jesus, até que enfim, hein? Caiu a ficha. João conecta eles a Jesus, e eles seguem a Jesus. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus. Você tem que conectar as pessoas até Jesus, irmão. E sabe o que acontece? Quando o André, que era um dos discípulos de João, ele se conecta com Jesus, ele agora quer fazer a mesma coisa, sabe com quem? Com Pedro. André era discípulo de João, e quando ele recebe Jesus, ele vai até Jesus e fala: meu Deus, é Ele mesmo que é o cara, Ele é o Messias, eu preciso contar ao meu irmão. Irmão, nós precisamos ter isso ardendo dentro de nós. Olha o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Olha a multidão que Deus tem levantado aqui na Atitude Tijuca. Nós precisamos falar para as pessoas: olha, eu não sei o que está acontecendo lá, mas eu sei que está acontecendo algo. Deus está liberando uma unção naquele lugar, uma unção de alegria, um óleo. Tem algo diferente ali naquele lugar, no meio daquele povo. Nós precisamos falar isso, compartilhar isso com as pessoas. André vai lá em Pedro. Para quê? Foi lá evangelizar o Pedro, o irmão. Vê se pode, irmão. O André vai até Pedro e fala: olha, encontrei o Messias. Encontrei, vamos lá ver. E quando ele chega para Jesus, Jesus já muda logo o nome dele. Fala: agora você é Pedro. Petrus, que quer dizer pedrinha. Agora você é uma pedrinha, porque eu, Jesus, sou a rocha. Eu sou a rocha forte. Pedro, tu será uma bênção. Tu será pescador de homens. Aquilo que você viu o seu irmão fazer, você vai fazer em grande escala. Teu irmão pescou de anzol, tu vai pescar de rede. Não é à toa que Pedro, na primeira pregação, quantos peixes? 3.000, irmão. Que pescaria abençoada, hein? Deus quer fazer isso na sua vida, irmão. Deus quer te usar. Deus quer fazer você levar o evangelho para muitos lugares, para muitas pessoas, para que a gente cumpra a nossa missão. Sabe o que nós aprendemos aqui também? André aprendeu com João, Pedro aprendeu com André e com Jesus. Nós aprendemos aqui que nós somos produtos do meio. Quando você fica perto daquele Zé Manela da sua empresa, você vai se tornando igual a ele. Conversa fiada, falando um monte de besteira. Um Zé Ruela, irmão. Um Zé Ruela. Quando você começa a viver, a conviver com pessoas com pensamento grande, com pensamento na palavra, focado, sabe o que acontece? Você começa a ficar igual. Dizem os especialistas que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Por isso que eu só ando com águia. Porque Deus nos chamou para realizar uma grande obra. Quem aqui nessa noite quer realizar uma grande obra? Diga um amém bem forte. É isso aí, irmão. Deus nos chamou para realizar uma obra grande. E Ele vai usar cada um que está aqui para cumprir a sua missão. Fala para todo mundo do que Jesus tem feito na sua vida, da transformação que você tem vivido. Convide pessoas para ir para a sua célula. Fale aquilo que está acontecendo lá, porque isso vai transformar a vida das pessoas. Conecte pessoas com Jesus. Conecte pessoas com o amor de Deus. Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. O holofote, ele tem que estar apontado para Jesus, não mais ninguém. Ele que morreu na cruz. O holofote
é para Ele. Glórias para Ele. Honras para Ele. É tudo por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as... É tudo para Jesus, irmão. Eu me lembro quando eu me converti, meu irmão. Eu estava numa depressão muito profunda. Eu tinha 22 anos. Eu tinha tudo que um jovem poderia ter. Porém, existia um vazio muito grande dentro do meu coração. A ponto de eu subir na sacada do prédio do 5º andar, onde eu morava, e colocar as pernas para fora, decidido a pular. Não dá nem para imaginar, né? Tamanha angústia. Subir, já chega, eu preciso acabar com essa angústia dentro do meu coração, não dá mais. E eu subo ali, coloco as pernas para fora, e graças a Deus, Deus envia o meu irmão. E quando ele me vê ali, ele diz: o que você está fazendo aí, cara? Sai daqui, cara, sai daqui. Para mim já chega: não! Se ajoelhou e começou a orar: eu sou seu irmãozinho, cara, por favor, não faça isso, cara, eu te amo. E eu comecei a chorar e ele conseguiu me tirar dali, graças a Deus. Meu amado irmão, nós precisamos levar as pessoas para Jesus, porque as pessoas estão aflitas, estão com as suas almas doentes, como eu estava. E Jesus curou a minha vida. Agora, nós sabemos que muitas das vezes nós vamos precisar ganhar a primeira pessoa para a gente, né? Nem sempre a gente vai conseguir ganhar para Jesus primeiro. E aí você vai ter que ser estrategista. Você vai chamar para tomar um café, você vai chamar para poder bater um papo, comer uma pizza, ir na sua casa para assistir um filme, comer uma pipoca, e você vai ganhando a pessoa, vai conquistando o coração dela. E quando você convidar ela para vir na igreja, para ir na célula, ela vai falar: poxa, o Jacó é tão legal, é tão bacana ele. Eu vou lá conhecer a igreja do Jacó. Poxa, toda hora paga uma pizza para mim. Eu vou lá conhecer esse lugar. Meus irmãos, use todas as estratégias, use de tudo para falar do amor de Deus para as pessoas. Os livros que nós lemos nos dias de hoje, nós lemos histórias de grandes homens e mulheres que cumpriram a sua missão. Dentre eles, Martim Lutero. Martim Lutero foi o homem usado por Deus para cumprir uma missão de reformular, de trazer um avivamento, de quebrar conceitos que haviam ali na Igreja Católica. E ele consegue trazer ali, quebrar com as suas 95 teses. Ele dá uma atualizada: olha, a Bíblia diz isso, não é isso. Ele foi combatendo, usando a própria palavra. Martim Lutero cumpriu a sua missão. E o que dizer do grande evangelista Billy Graham? Billy Graham pregou para milhões e milhões de pessoas em vários países. Ele pregava um evangelho tão simples, uma palavra tão simples. E o que tocava o coração das pessoas era a palavra de Deus, na simplicidade. Hoje no nosso Atitude Vision, eu falei uma frase que diz: o simples gera o extraordinário. O simples gera o extraordinário. Assim tem que ser na sua vida e na minha vida. Billy Graham completou a sua missão. E o que dizer também de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores? Pregava muito. O camarada falava e as multidões se rendiam, choravam, gemiam diante de Deus com as pregações de Charles Spurgeon. Deixou uma literatura incrível. E o que dizer também de John Wesley, irmão, que criou o movimento metodista, que quebrantava corações com os seus sermões. John Wesley. Homens que com certeza entraram também para a galeria dos heróis da fé. Irmão, agora a pergunta para nós é: e nós? Aonde que nós vamos entrar nisso? Meu amado irmão, eu vou te responder: chegou o nosso tempo. Chegou o tempo de nós cumprirmos a nossa missão. Chegou o tempo de nós brilharmos. Chegou o nosso tempo. Quando você lê as histórias
da Bíblia, dos heróis da fé, quando você vê a história de John Wesley, Billy Graham, Martim Lutero, é lindo, é lindo. Mas e você? E eu? Agora é a nossa vez, irmão. É a nossa vez de nós deixarmos um legado no coração de multidões. Chegou a hora de nós arregaçarmos as mangas, deixarmos de lado, às vezes, o egoísmo, de dizer: eu já estou salvo, minha família já está salva, agora eu vou só esperar a vinda de Jesus. Não, irmão, não. Deus não chamou você nem a mim para isso, não. Deus nos chamou para deixarmos um legado, para nós ganharmos almas para Jesus. Senhor, quero te agradecer nessa noite pela tua palavra, pela tua voz, que nos trouxe, Pai, para um compromisso com o Senhor, um comprometimento de nós cumprirmos a nossa missão. E nós sabemos, Pai, que sem o Senhor, sem a presença de Jesus, sem a presença do Espírito Santo em nossos corações, nós não vamos conseguir. Meu amado irmão, você que está aqui nessa noite, que ainda não recebeu Jesus no seu coração, eu quero te convidar nessa noite a fazer isso. É um simples gesto, é um simples ato, mas que vai e pode mudar toda a sua história, meu irmão. As coisas vão mudar, você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre. Você vai estar preenchido com a presença de Deus. Esse vazio, essa angústia, essa tristeza, ela vai sair, irmão. A mesma coisa que Jesus fez na minha vida, quando eu tive encontro com Ele, e tudo mudou. Tudo vai mudar na sua vida. Você que nessa noite está recebendo Jesus no seu coração, como seu único e suficiente Salvador, eu te peço, para que você faça uma simples oração comigo. É muito simples, amado. Você vai dizer aí no seu cantinho, no seu coração, diz assim: Senhor Deus, eu te peço perdão, Pai, dos meus erros, das minhas falhas e também dos meus pecados. Eu estou recebendo nessa noite, Senhor, Jesus no meu coração. Senhor Jesus, faz morada, entra na minha vida. Espírito Santo, aquece a minha alma, tira todo vazio, preenche todo vazio dentro de mim, e que a partir de hoje eu possa viver uma nova história com o meu Deus. Eu creio nisso e eu faço essa oração, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém.